começar mais um vídeo aí. Vamos começar mais um momento, tamo junto nessa aqui. Bora, chegou mais um dia, né? Mais um dia de alegria, mais um dia de felicidade e mais um dia de muita emoção. Porque a nossa vida é uma emoção. Todo dia a gente passa por situações boas e às vezes ruins, mas ainda a gente que tá com Deus, a gente tem a vitória, porque a vitória é garantida. Hoje eu queria trazer uma história aqui da palavra de Deus. Eu vou dar uma resumida, né? Meu tempo é curto, já vou trabalhar. Data especial, dia maravilhoso. E hoje eu vou estar falando de um pai. Um pai que é o nosso Deus. E vou estar falando também de um pai que é o pai de um menino que estava praticamente possuído. Acredita que o menino pode estar possuído? Pode. O diabo, ele entra, ele abusa daqueles que é bom, daqueles que estão fragilizado, aqueles que estão triste, decepcionado, aqueles que estão angustiado, que o coração está bem fraco mesmo. O inimigo, ele abusa e usa, né? Usa para fazer desgraça e destruição. E nós que somos servos de Deus, não podemos deixar isso acontecer. A gente vem aqui para anunciar o evangelho para as pessoas, porque isto é preciso. A palavra de Deus, ela tem que chegar aos corações, porque a Bíblia diz isso. Se você é de Deus, leve o evangelho. Se você é de Jesus, leve o evangelho. Porque Jesus fazia isso em nome do Pai, e nós também temos que fazer em nome do Pai. Se somos servos de Deus, vamos fazer a diferença todos os dias, levar o evangelho, porque falar de Deus nunca é perdido. Falar de Deus é ganho. Falar de Deus, você fica feliz. Ontem mesmo, na hora do almoço, eu estava ali falando de Deus, e Deus me deu uma força, um poder tão imenso, que eu parecia que eu tomei alguma coisa para ficar elétrico. Eu vi uma rapidez no meu corpo, uma felicidade no meu coração. Então a palavra de Deus, ela é uma vitamina que te dá energia. Além de curar, ela te dá energia e Deus te fortalece. É o nosso refúgio, a nossa rocha. Isso você pode ter certeza. Então esse menino aqui, assim diz o pai dele, já tentou procurar médicos, já tentou procurar alguém que pudesse curar e ninguém curava. Nem remédio que tomava adiantaria. Esse menino precisaria do mestre. Alguém que soubesse da palavra de Deus. Alguém que tivesse em oração, vivendo esse evangelho. Porque é só assim que dá para arrancar esse demônio. O menino se batia, se machucava. O pai dele via ele sofrendo e o pai sofria junto. Porque pai é pai e quer ver o filho bem. É assim que Deus também lá em cima quer ver nós bem. Foi assim que Deus mandou seu filho por nós, para ver nós também bem, feliz, alegre, bem casado, bem animado. Pode ter as aflições, para você passa dela, porque Jesus venceu. Você também vencerá. Os profetas também venceram. Você também vencerá. Apóstolos venceu. Você também vencerá. Todo mundo vence. Você também vencerá. Estando na presença do Senhor. Porque ali é sabedoria pura. E esse menino, como eu falei, quase agora, estava desse jeito. E o pai dele queria uma cura na vida dele. Porque o pai dele já estava cansado de ver isso. Esse sofrimento dos dois lados. Pai e filho. Mas o inimigo não vê sofrimento, não. O inimigo, ele quer aniquilar. Ele quer acabar. Acabar com todas as esperanças. Jesus nos dá esperança. O inimigo quer tirar isso de nós. O inimigo, ele vem abusando de muita gente aí. E as pessoas passam despercebido, achando que é uma doença, é uma bobeira, é uma brincadeira, mas às vezes não. O inimigo, ele é infalível para matar as pessoas. Ele não pensa, não raciocina, ele quer acabar. Esse é o propósito dele, matar, destruir, roubar. Tudo que é de mal é dele, é o lado dele. E tudo que é de bom é o lado da luz. Jesus, Deus. Para vocês verem, esse menino, ele vai passar aqui por situações
que até mesmo nem os discípulos vão conseguir curar ele. Porque os discípulos não estavam em oração. Não estavam em oração. E Jesus vai falar: gente de má fé, até quando vou estar com vocês para estar ensinando? E o pai desse menino vai falar para Jesus: eu levei o menino, o meu filho, até os discípulos. Só que os discípulos não conseguiram fazer nada. Então, se eles não conseguiram fazer, é sinal que o inimigo deu até risada deles. Porque eles eram discípulos de Jesus e não viviam uma vida com Deus, com santidade. Não orava. Oração é chave de vitória. Oração, ela move corações. Oração, ela cura. Livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29, alguns versículos da palavra de Deus, onde Deus, ele vai curar o menino. Ele vai curar, porque Deus é Deus, é o Todo-Poderoso. E aqui Jesus vai fazer um milagre. Jesus vem fazendo milagre desde quando ele veio, curando as pessoas, alimentando, abençoando, trazendo as boas novas para eles. Todo mundo necessita de Deus, porque ele tem propósitos. E o propósito dele é muito bom. Não é qualquer propósito, não. Propósito bom. Quando ele te dá a vida, é por algum motivo. E o motivo é esse, ó. Olha só. Vida eterna. E quando ele te dá a vida, é para você construir família, você ser feliz, você viver fazendo coisas boas. Isso é Deus. Honestidade, caráter, honra, glória. A cura do menino é o tema aqui. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, olha só, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres das leis discutindo com ele. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou ao discípulo: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-se no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. E aqui Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas das vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu. Então esse menino já estava assim desde pequeno. E ali havia uma discussão com os mestres das leis. E até mesmo quem estava do lado poderia ser qualquer pessoa. Porque os homens das leis, eles queriam sempre fazer confusão. Principalmente quando estava Jesus. Ou quando estava alguém do povo de Deus. Porque o povo de Deus já recebia de Jesus aulas. Jesus é o professor, é o nosso mentor. Ele dá as aulas para a gente fazer o que é bom e o que pode se fazer para ajudar alguém. Principalmente nessa hora que esse menino precisa de uma ajuda. E o pai também pediu ajuda. E os discípulos não conseguiram arrancar desse menino o espírito mau. Mas para vocês compreenderem essa palavra de Deus, sempre havia multidões. E sempre as pessoas ficavam admiradas com Jesus. E não é só isso, não. Sempre também tinha raiva e muito ódio dos sacerdotes, dos homens das leis, dos judeus, dos fariseus, porque Jesus estava curando. Não importava o dia e nem a hora. Ele curava. E a raiva e a inveja do outro lado é que ele era o filho de Deus, ele fazia tudo por amor. Ele não cobrava, era de graça. Então, tá aí a diferença do nosso Deus. É tudo por amor.
Ele não te cobra nada. Ele não cobra sua casa, seu carro, seu dinheiro. Ele não quer nada. Ele é dono do ouro, da prata, do bronze. Tudo é dele. Para vocês verem aqui a importância de saber a caminhada da palavra de Deus. Porque aqui Jesus fala nos nossos corações. É importante que você vinde a mim. Se está cansado, machucado, até doente. Porque ele é o médico dos médicos. Eu falo para muita gente, a igreja é um hospital onde as pessoas buscam e precisam ser curadas. Não importa se você foi domingo passado, vai domingo de novo. Porque a semana que você passou, você pode estar enfermo, você pode estar doente. E muitas vezes é assim. Se não fosse assim, nem precisaria Jesus vir, nem precisaria ter igreja, não precisaria ter nada. Seria curado naturalmente, mas não é não. Muitos acham que são curados naturalmente, mas antes que chega o dia de ser curado, você se vai, se foi, se machuca. Então aqui Jesus fala, mas você levou o seu filho aos discípulos? E o pai fala assim, eu levei sim, levei aos 12 discípulos. Eles não conseguiram arrancar do menino o espírito mau. E Jesus fala, até quando eu vou estar com vocês? É gente sem fé, gente sem fé. Até quando vou estar com vocês? O meu tempo aqui é curto. Eu preciso fazer que vocês aprendam. Jesus sempre mencionou aqui que o tempo era curto, que ele seria entregue um dia. É necessário que eles aprendessem logo. Eles tinham que aprender. E eles aprenderam. Só que aqui vocês vão ver a importância da oração. Porque no finalzinho ele vai falar. Porque os discípulos vão perguntar a Jesus, por que não arrancamos esse espírito mal do menino? Se nós estamos com você todos os dias, se estamos aprendendo, o que fizemos de errado porque não conseguimos? E Jesus vai falar com eles, porque a curiosidade é tanta, eles vão perguntar. Os discípulos eram muito medrosos a perguntar as coisas para Jesus, mas ainda Jesus tem a paciência de estar ensinando. Qual é o mestre que ensina 100 vezes, 200, 300 e não tem raiva, nem ódio? E ensina mais vezes. É o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é maravilhoso e espetacular. Ele pode fazer milagre na sua vida. Confie nele, se entregue para ele. Abre seu coração. Deixa que ele seja o seu melhor amigo. E amigo íntimo ainda. Não um amigo qualquer, não. Quando Deus envia seu filho, envia com um pacote completo. Ele pode ser o seu doutor, o seu professor, o seu mentor, o seu psicólogo. Ele pode ser o que for para você, porque ele vai te ajudar e vai te fortalecer. Vinde a mim aqueles que estão cansados, desamparados, iludidos, perdidos, tristes. Jesus é a paz, a vida eterna, a luz, o nosso caminho com ele. Por isso eu gosto de Jesus. Olha só, Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Olha só, vamos ler um pouquinho mais lá em cima. O pai respondeu, ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor puder, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Esse pai tinha fé, porque ele levou até os discípulos, levou até Jesus, porque sabia que ele curava, sabia que ele transformava, sabia que ele fazia um milagre, porque o milagre era visto por muita gente, porque as pessoas estavam enfermas, procuravam Jesus, por isso que havia aquela multidão ali. É, galera, Jesus é bom demais o tempo todo, Deus é maravilhoso e fiel, mano, por mandar o seu filho. E ele queria mais fé, e já tinha fé por levar ali. Eu quero mais, é o meu filho. Qual é o pai que não se preocupa com o filho? Principalmente em situações assim, castratosa. Isso aqui, de ver uma criança assim, um filho, é triste. Qualquer pessoa que vê um filho assim, ou um menino, passaria por situações como esse pai, desesperado, procurando uma cura. Mas esse pai foi sábio de sabedoria, porque ele procurou alguém que sabia de tudo e sabia todas as coisas. Jesus Cristo.
Mas antes passou pelos apóstolos. Os apóstolos não conseguiram, mas levaram até o mestre. No mestre seria eficaz, seria infalível. Ali ele conseguiria. Por isso que nós temos que estar confiante na rocha, confiante em Deus. Porque ele nos ama, ele está com nós. E aqui, ó, é tão tremendo essa passagem. Eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Ele queria mais fé, o pai do menino. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor, ele ordenou ao espírito mau: espírito mau, surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu seu menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. As pessoas ali não tinham tanta experiência, não. As pessoas não sabiam que Jesus poderia fazer aquilo. Sabia sim, porque eles já viam milagre de muito tempo atrás. Algumas pessoas ali era novidade. Era novidade o que Jesus estava fazendo. Mas ainda Jesus preferiu que todo mundo se ajuntasse. Todo mundo visse a grandeza quando o Pai envia seu Filho. Não é por acaso. E quando você fala de Deus também não é por acaso. Quando você fala de Deus, é ganho. É um dia ganho. Não importa quantos dias ganho. É vitória. É crédito que você ganha com Deus. Porque Ele é todo poderoso e fiel. Ele é assim. Essa passagem é tão maravilhosa que Deus nos fortalece. Deus é a rocha, o nosso recheio. Deus é amor, é a paz, é a cura. É o médico dos médicos. Todo poderoso e fiel Deus. E esse homem e a multidão ficaram maravilhados porque ele foi curado, menino. Algumas pessoas achou que o menino tinha morrido. Mas não. Jesus sabia o que tinha que fazer. Porque aqui na passagem, Jesus vai mencionar a importância da oração. Se você não ora, começa a orar. Se você não ora, você não faz coisa que Deus quer que você faça, comece a fazer. Eu falo para vocês, vai para a igreja para aprender. Porque ali tem pessoas que ensinam. Porque Jesus usa aquelas pessoas para ensinar. Jesus é o professor. Ele é o mestre dos mestres. É importante. Por isso que eu falo para muita gente a importância de estar na igreja. Jesus era um professor, era um pastor, tinha os seus discípulos, os seus alunos. Então nós também que somos cristãos, temos também um professor, que é o pastor na igreja. Se ele pega da palavra de Deus, se ele pega a Bíblia, a sã doutrina, você vai aprender. Existe nesse mundo pastores, homens de Deus, onde se dedica a tua vida, o seu tempo precioso, e muitas das vezes decide fazer o que eles gostam para ajudar o irmão a levar o evangelho. A palavra de Deus é amor, é ajuda. Me socorre, que eu estou precisando. Não seja mais um jogado. Vai buscar o Senhor, que ainda há tempo. Olha só. E todos estavam ali ao redor. Espírito do muro, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Olha a curiosidade do discípulo. Eles queriam saber como que o mestre arrancou e a gente que somos 12 não. Por que não conseguimos? Ficou uma pulga atrás da orelha. Por que nós não conseguimos? E Jesus, ele é bom demais. Ele vai ensinar mansidamente, com poucas palavras, como ele vem ensinando. Os discípulos estão aí para aprender. E nós que somos cristãos, evangélicos, estamos na igreja para aprender. Com o professor. Para ser um professor, você tem que estudar. Para ser um professor, principalmente essa função aqui, tem que viver uma vida na presença de Deus. Porque aqui mexe com pessoas, com vidas. E Jesus ensina a cada um levar as boas novas. Olha só. Eles perguntaram em particular, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio, aquele espírito mau? Jesus respondeu, esse tipo de espírito se pode ser expulso com oração. Oração é chave de vitória. Oração para cura, oração para arrancar espírito mau, oração para tudo. A oração é uma conexão você com Deus, é a tua fé com Ele.
Até que ponto você crê nele? Então, eu vou trabalhar. Que Deus abençoe todos vocês. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Esteja sempre na presença de Deus, porque Deus só tem o melhor na minha vida e na sua vida. Fica na paz. Até os nossos próximos vídeos, as nossas próximas lives, até nossas próximas horas. Falou, até mais, bom trabalho para mim, para vocês que vão trabalhar, para quem vai passear, bom passeio, para quem vai navegar na net, bom chat. Fui, partiu! É nóis!